Tu falas bastante na psicologia positiva, né? Dos últimos 20 anos, 2000 pra cá. 25 já, né? Tá batendo. Quando a gente fala de psicologia positiva, vem muito na cabeça da gente a educação positiva. E assim, eu sou de uma geração muito antes disso, como tu também, né? E ao mesmo tempo criamos os nossos filhos depois disso, né? Então, como é que tu vê isso nessa aplicação da educação positiva? A educação positiva foi um desdobramento da psicologia positiva, né? Ela vem nessa questão dessa aplicação de parte desses conceitos da psicologia positiva no âmbito educacional. Eu acho que a gente tem que levar isso com muito parcimônia nessa questão de que eu preciso entender que a pessoa precisa desenvolver parte dessas qualidades, mas ao mesmo tempo, dificuldade não necessariamente é algo ruim. Então, hoje, se tem uma questão, por exemplo, simples, assim, as crianças não saem mais na rua, né? Não... Sim. Então, eu, às vezes, né, na minha infância, saía às 2 horas de casa, voltava... 6, quando 6, escurecia. quando escurecia. Era Quando o nosso escureceu, você horário. estava em casa, beleza, né? Se acontecer isso com um filho da gente, a gente chama a polícia em 10 minutos, né? Exato. Então, isso é algo complexo, assim. Aumentar essa questão de resiliência. E hoje, o que a gente vai conseguir utilizar a parte disso para realizar isso? Atividade física, esportiva, outras atividades que componham esse aspecto que possa fazer com que essas crianças, jovens e tal, tenham essa resiliência que a gente às vezes conseguiu na rua. Mas é complexo essa questão de como conseguir isso. E a educação, eu acho que a gente passa por uma fase difícil também nesse momento. De transformação, né? De transformação, de desvalorização desse processo todo, né? Enquanto a gente admira extremamente, né, o Japão pela educação e tal, mas a gente não implanta essa questão do quanto a gente deveria respeitar a questão dos professores, valorizar a parte disso, né? Cada vez menos tem pessoas querendo ser professores, porque é o tamanho da bucha, o tamanho da dificuldade que é a educação, tanto pública quanto privada, né? Então, a gente migra, né, para um cenário que daqui a pouco a gente não tem mais professor, ou a gente vai pagar esses professores a peso de ouro, né? Ou vai colocar uma AI para automatizar, e daí é mais estranho ainda parte desse processo todo? Eu acho até que a IA é um fluxo que vai acontecer. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque assim, da educação, sim, existe um ciclo, eu digo isso faz uns 15 anos, um ciclo vicioso onde os piores alunos da escola pública vão ser professores. Porque são as faculdades mais fáceis, tanto de entrar quanto de terminar. Pedagogia não tem um nível de dificuldade que tem a medicina, a gente sabe disso, né? E aí o que acontece? Esses alunos que não eram bons alunos e fizeram faculdade vão ser professores tanto da escola pública quanto da privada. Então, ao longo de décadas, o nível desses professores também diminuiu, né? A minha mãe foi professora, é professora há mais de 60 anos, né? E quando ela começou, o nível de estudo de um professor de língua portuguesa era completamente diferente do que é o atual. Mas eu ainda buscaria, sobre a educação positiva, um outro aspecto, que é o dos pais que começaram a aplicar a educação positiva. Então, a gente veio de pais repressores, né? E se passou para a educação positiva em pais libertários, eu diria. E eu não sei, a gente olha assim... Libertários hoje, ou libertinos? Libertinos, talvez seja a palavra melhor, né? Porque uma coisa é você dar liberdade, outra coisa é você não dar limites, né? Então, hoje a gente vê nos restaurantes, vê as crianças, como eu disse, anestesiadas com as telas, né?
E esses pais que não sabem dizer um não pro filho, não sabem dizer, olha, tá errado, não faça isso, não bote o pé em cima da mesa, né? Mas aqui... E aí a minha pergunta seria, isso é o reflexo dessa educação positiva que veio? Não, isso é o reflexo dessa realidade onde a gente não conseguiu aplicar isso ali de uma forma correta. E aonde a gente sai de uma questão onde havia uma punição, né? Havia o medo e a gente não conseguiu, a gente está realmente, eu concordo com você que a gente tem um gap nessa geração que ela não conseguiu descobrir qual é a diferença de medo para respeito. Então, eu acho que a educação positiva ela veio para auxiliar isso tudo. Entretanto, o que se fez, né? Se baseou isso muito na opinião das pessoas e não foi na opinião de realmente quem escrevia parte disso, quem publicava, era da blogueira, era do cara que dizia que tinha lido um livro sobre isso, era do coach. Pessoas despreparadas, digamos assim. Pessoas despreparadas. Então, Acabou assim, se disseminando por pessoas despreparadas, eu acho que de uma forma, assim, muito intensa, né? Então, a gente tem todo um cenário também, eu acho que a gente está falando aqui, eu estou falando muito bem da psicologia positiva, mas a gente tem N erros, né, relacionados a isso também. Então, ela entra no Brasil, né, e uma forma de disseminação, ela não é restrita à questão dos psicólogos, e essa não restrição fez que pessoas despreparadas também falassem muita besteira em relação a ela. Sim. Então, é importante a gente observar tanto a educação positiva quanto quem é o referencial sobre isso. E a gente tem referenciais extremamente interessantes assim no Brasil. A gente tem psicólogos, a gente tem pedagogos falando muito bem sobre isso e utilizando isso. Só que, com certeza, esse vácuo acontece. E a outra questão, assim, né, é entender que para fazer parte dessa educação, eu tenho que parar, eu tenho que sair desse automático. Você, né, quando você estava falando, por exemplo, desses filhos que estão anestesiados, esses filhos que estão anestesiados, eles são também frutos de pais anestesiados, de pais que não conseguem parar para pensar nessa educação desse filho, que tem que terceirizar a partir disso, daí a terceirização vai para a escola, olha, mas meu filho não está sendo educado de forma direita, mas calma, a educação é em casa. Exato. Mas eu não tenho tempo de educar em casa. E aí são pais aquela geração que nem saiu do videogame ainda, né? Eu acho que isso, o videogame em si não tem problema, mas assim, a questão é que um problema maior é a quantidade que a gente precisa dessa atividade dopaminérgica. Isso. Ou desse tempo que a gente precisa de prazer. As gerações passadas não tinham essa questão. Não tinham. Eu falo do videogame, assim como as outras telas também, né? Porque elas tiram a gente da realidade. Então, se teu filho tá incomodando, tu dá uma tela, ele vai pro quarto dele, tu não controla, tu não interage, tu não descobre quem ele é, não sabe do que se trata, né? E pra ti ficou tranquilo porque tu também tá numa tela. Então, seja o videogame ou seja outra tela, né? E aí vem o outro desafio. Como a gente vai consertar isso? Porque agora o mundo é tela. Tudo que você precisa fazer, uma conta no banco, até uma publicação, até não existe mais as páginas amarelas, que eu gostava tanto, né? Mas assim, tudo você precisa estar tela. A tela, o seu rosto, a sua senha, tá tudo ali, né? Mas como a gente vai fazer essa criança sair disso e se tornar uma pessoa... Como a gente vai melhor. fazer esse adulto sair disso? Isso, também. Então, eu acho que assim, essa com certeza é um problema que a nossa sociedade vai enfrentar e está enfrentando cada vez mais. Eu concordo com essa questão das telas e elas eram consideradas inofensivas, assim, né? Mas todos esses mecanismos, todas as telas hoje em dia, elas têm um objetivo claro, que é manter você ali por mais tempo. Então, eu sou da geração do Atari, né, do Mega Drive, e quem jogou esses jogos antigamente, a partir de um momento você tinha raiva daquela máquina e vontade de jogar longe aquilo ali, porque aquilo ali te estressava.
Hoje os jogos são feitos para você ficar ali 1, 2 horas sem se estressar. Ele invoca esse De novo, sistema anestesiado, essa dopamina de baixa qualidade. Todas as redes sociais fazem isso, né? O Netflix faz isso, né? Ele coloca sempre esse aspecto de uma série, por exemplo, né? Ela sempre vai ter um pontinho mais para frente, né? O que vai anestesiando, o filme faz isso. A questão é o quanto a gente tem de crescimento, né? Em ver um conteúdo de melhor qualidade ou de pior, né? Hoje a gente passa, às vezes, muito tempo rolando em rios, dentro da nossa bolha, e aquilo ali não agrega. Nada. E a gente perde uma quantidade de tempo muito grande, mas a dopamina de baixa qualidade veio para o nosso cérebro. Então, esse é um problema que... eu vou pegar uma frase tua que você colocou assim: o mundo não está nas telas. A gente tem dado essa... A gente achou que parte dessas grandes big techs eram nossas amigas, a gente deu todas as informações e eles cataram isso. A regulação dessa questão, tanto de internet, de acreditar realmente de que parte, né, dos dados, por exemplo, esse ano, né, saíram os dados e houve um aumento, né, em casos de depressão e casos de ansiedade, quase se dobrou de um ano para o outro. Lógico, isso foi um fruto de um período muito longo, mas assim, parte disso se deve à tecnologia. O nosso cérebro, ele trabalha diferente quando está na frente de uma tela, muito Sim. mais rápido, desorganizado. Então, é importante a gente observar, esse problema, ele cada vez vai ser mais intenso. E é como uma droga. É uma droga de baixa qualidade a tela. Eu brinco que é o pó do crack, aquilo ali. Isso. Ele nos pega, ele nos cativa, nos torna prisioneiro. Isso. E é a primeira vez na história que a gente começa a ter resultados abaixo, né? De inteligência menor. Por quê? Porque a gente está consumindo mais conteúdo de baixa qualidade. Eu observei um estudo que saiu também sobre o uso da IA. Também vem mostrando resultados nesse sentido. Quanto mais a gente usa IA, menor o seu desempenho cerebral. E você vai emburrecendo. Foi o que apareceu lá. Eu acho que não é uma coisa que tem muita saída, porque se você não usa, ao mesmo tempo você fica um tanto para trás, porque as coisas são muito rápidas, muito ágeis, né?